Olá, boa noite a todos, graça e paz. Mais um dia no nosso vídeo diário. Faz alguns dias que eu não venho fazendo vídeo, tá bem frio aqui, tava um pouquinho gripado, mas enfim. Hoje nós vamos fazer menção na palavra do Senhor, uma história bem conhecida, falar de um cara ímpar, uma história fantástica. Amo essa história, choro muitas vezes que eu vejo, porque eu gosto muito dessa história. Ela fala muito comigo, ela fala muito ao meu coração. E é a história de José. Foi governador, foi preso, foi açoitado, foi injustiçado. José. A história que todo mundo conhece. Eu vou fazer menção na palavra do Senhor, apenas de um versículo. Depois, como eu sempre falo, se vocês quiserem dar uma pesquisada ou estudada dentro da palavra, é interessante, porque a palavra é riquíssima, né? E talvez o entendimento de vocês seja diferente daquilo que eu venho a conversar com vocês nessa noite. E a palavra do Senhor se encontra em Gênesis 45, versículo 5, que diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Interessante a palavra de José, né? José, aqui eu vejo uma atitude, um fruto do Espírito, a bondade, a benignidade, né? Porque aquele cara, ele podia... agora que ele tem autoridade, ele podia, de alguma maneira, punir os irmãos dele, né? Mas a atitude dele não foi essa. Uma atitude de um homem cheio de Deus, uma atitude diferenciada. A reflexão que a gente faz hoje, essa noite, que eu queria falar com vocês, é a respeito de uma seguinte coisa. José, em nenhum momento, ele pôs a culpa nos irmãos dele, dizendo assim: eu passei por aflição, eu passei por perseguição, porque vocês me venderam. O intuito de vocês era me matar, e olha aqui como é que eu estou. Ele podia ter feito muitas dessas coisas, né? E talvez a nossa atitude como ser humano poderia ser essa. Mas a atitude dele não foi essa. A palavra que ele falou, e é isso que me chama a atenção, foi que ele falou assim: não foi vocês que me vendeu. Foi Deus que me enviou à frente de vocês para a conservação da vida de vocês. Foi Deus que me enviou à frente de vocês para a conservação da nossa família. E aí a reflexão que eu falo hoje é que muitas vezes as pessoas falam mal da gente, né? As pessoas criticam a gente. Muitas das vezes a gente é criticado por pessoas que têm feito menos do que a gente. A gente é criticado por pessoas que às vezes não estão dispostas a fazer o que a gente está disposto a fazer, né? Mas só que todo grande edifício, toda grande edificação, ela precisa de um grande fundamento. Então o esforço que você vai fazer, ele vai gerar um resultado. E aí a gente vai ver em diversas passagens da Bíblia, onde pessoas que fizeram um esforço muito grande, ele teve um resultado que ecoou por muitos anos, por muito tempo, e que foi necessário muitas coisas. Uma busca, uma entrega de uma determinada pessoa durante algum tempo, e aquilo ali gerou um resultado durante muito tempo. Além do que pessoas que foram seguidas por outras pessoas. Ministérios que deram continuidade por causa de uma pessoa. José foi um desses exemplos. A história de Abraão, de Isaac e de Jacó teve continuidade porque José foi à frente. Talvez porque foi vendido, mas lógico que tudo isso era um plano de Deus. Porque Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Eu estava ouvindo hoje uma pregação, e uma determinada reflexão dentro dessa pregação falava uma coisa que eu já tinha ouvido outras vezes, mas que é muito interessante, de dizer que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque ali dentro daquele cemitério existem diversas empresas, diversos livros, diversas músicas, diversos artistas, diversos atores, diversas atrizes, diversos escritores, diversos poetas, profetas, apóstolos, muitas pessoas que talvez não desenvolveram o seu ministério por causa da palavra de outras pessoas, por causa daquilo que outras pessoas fizeram. José poderia ter sido essa mesma atitude, mas ele não foi. Sabe para que ele ligou? Para aquilo que Deus tinha falado para ele. Deus, ele falou assim: eu vou te fazer o teu feixe, e os outros feixes vão se reclinar diante de você. Ele deu ouvido àquilo que Deus tinha falado para ele. E essa é a reflexão que eu trago para vocês hoje, para vocês ouvirem aquilo que Deus tem falado para você, sabe? Porque ele não desistiu, e muitas outras famílias dependeram
daquela entrega. Muitas outras pessoas seguiram a José. Muitas outras tribos descenderam da atitude de José. A continuidade do povo de Israel foi por causa da atitude de José. Se José tivesse sido um cara mau, tivesse não seguido os planos do Senhor, acredito que Deus ele tinha movido outra maneira. Não é essa conjectura que eu quero falar, mas eu quero dizer o seguinte, que talvez se ele tivesse falado assim, não, de hoje em diante eu vou prender vocês e vocês vão ficar presos que nem eu e vocês vão morrer na cadeia. Ele ia pegar todos os irmãos dele e ali tinha acabado a tribo de Judá, a tribo de Dan, de Naphtali, de Zebulon, Isacar, cada um dos seus irmãos presos ali, aquelas descendências. Jesus, que era da tribo de Judá, perecia também. Moisés, que era da tribo de Levi, perecia também. Então, você consegue compreender que por causa de uma atitude, muitas outras coisas vieram depois? Aí a gente vai pegar a Bíblia e a gente vai ver a história de muitas mulheres. Ana, mãe de Samuel, ela orou, ela buscou, ela foi afrontada, mas durante muitos anos ela permaneceu naquela atitude. O que veio depois dela? Depois dela veio Samuel, um grande profeta que ungiu Davi, um grande rei, que depois foi pai de Salomão, outro grande rei. Então você consegue ver que a atitude de uma pessoa gerou outras pessoas. Jesus foi seguido por 12 apóstolos, esses 12 apóstolos foram treinados, lógico que um se perdeu, mas depois vieram outros. E aí depois desses apóstolos, muitas igrejas foram fundadas através de um procedimento, muitas pessoas descenderam daquele procedimento. Aí a gente vai ver Paulo, aí depois de Paulo veio o quê? Timóteo, Barnabé, Marcos, Tito. Muitas outras pessoas descenderam muitas outras igrejas, e às vezes a palavra de Deus chegou até mim, até você, por causa da atitude de uma dessas pessoas. E o que eu quero falar com essa reflexão? Deus permite que a gente passe por determinadas coisas para nos trazer um grande ensinamento. Deus ele permite que algumas coisas nos atinjam, nos aflijam, para forjar em nós um caráter que lá na frente vai ser usado no ministério. Talvez governar, José aprendeu a governar onde? Dentro da cadeia. Quando aquele carcereiro colocou ele para governar em cima dos presos, colocou ele para aprender a dividir o alimento, porque ele estava ali, é isso que a Bíblia relata, que ele fazia os trabalhos com o carcereiro. Então ali talvez ele tenha aprendido a governar. Então Deus permite certas coisas na nossa vida para nos dar um grande ensinamento, e pessoas dependem disso. Por que eu falei do cemitério? Porque às vezes as pessoas, por causa de uma palavra contrária, elas enterram aquilo que Deus falou sobre elas. Deus falou algo sobre mim. Deus falou algo sobre você. Agora você precisa acreditar mais no que Deus falou sobre vocês. Falou sobre a sua história do que aquilo que o ser humano tem falado. Eu tenho feito vídeos. Eu já tenho aqui em torno de uns 20 e poucos vídeos. Eu tenho só 19 seguidores. Eu tenho nem 3.000 likes aí, visualizações. Mas eu não vou parar. Porque uma pessoa é o suficiente para o cumprimento desse propósito. E se forem milhões, eu vou ficar satisfeito. Mas se não forem, eu vou ficar satisfeito do mesmo jeito. Porque eu sei que outras pessoas vão descender disso. Talvez uma palavra, uma vida alcançada seja uma família restituída. E depois outras famílias vão descender dessa família. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mesmo que pareça que os ventos não são favoráveis. Mesmo que às vezes você se sinta perseguido. Porque eu me sinto perseguido. Nós somos seres humanos. E sabe o que é isso? Eu vou te dizer uma coisa. Se você está no caminho correto e nada está difícil, eu acho que talvez você não esteja no caminho correto. Ninguém taca pedra em manga podre. As pessoas tacam pedra na mangueira porque estão vendo uma fruta boa. Se as pessoas estão te perseguindo, te afrontando, se as pessoas estão te injustiçando, é porque algo valioso você tem. E essa batalha não é contra carne e sangue. Essa batalha é uma batalha espiritual. Mas o que eu quero passar a mensagem de hoje para vocês? É dizer que por conta da atitude de vocês, uma nação vem vindo atrás de vocês. Uma nação poderosa. E a gente chegou num tempo no Brasil, num tempo de um avivamento. Deus, ele não precisa de mim, mas ele quer muito o meu trabalho. E ele está me enviando aqui para falar com vocês, assim como tem enviado cada um de vocês. E eu estou só relembrando a vocês. Eu tenho certeza que o Senhor já falou com vocês. Não desista e não enterre os seus sonhos.
Seja aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te escolheu, Ele vai te usar. Se você está ouvindo, não endureça o teu coração. O que eu desejo para mim, eu desejo para cada um de vocês. Dê continuidade naquilo que Deus falou no seu coração. Não se entristeça. Sabe por quê? Porque eu olho aqui pro canal, hoje tem 19 inscritos, e aí as pessoas podem ver e falar, desiste disso, tá vendo que não tá dando certo? Mas o que importa é que Deus falou pra mim. Ele falou que eu ia ter um canal, e o nome desse canal ia ser Como é Bom Ter um Pai. E eu sinto muito bom ter um pai. Eu sei que eu tenho um pai poderoso, fiel, justo, verdadeiro, e que me enviou aqui por um propósito. Esse propósito qual é? Eu não sei. Também não me interessa. Se é achar uma vida, se é achar 100 vidas. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que assim eu vou alcançar outras coisas. E a coisa que eu tenho alcançado hoje, primordial, é uma paz de espírito, uma paz que excede o entendimento. Eu não estou sentindo tristeza nem amargura, igual antigamente, quando eu não estava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Que Deus abençoe vocês, continue usando vocês poderosamente. Espero que Deus tenha falado com vocês em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Fiquem todos com Deus.